Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. É uma honra enorme ter vocês aqui. É a terceira aula sobre marketing sistêmico com propósito. Nessa aula a gente vai tratar sobre arquétipos, sobre tabelas SWOT, como compreender o nosso campo morfogenético dentro de um contexto criado por Jung. A gente vai sincretizar os dois conhecimentos, tanto o sistêmico quanto já da parte de Jung. Então essa aula vai trabalhar muito a tua identidade. A identidade é uma escolha, não é um acaso. Por que eu falo isso? Porque a gente precisa se construir. Tem uma imagem que eu vou colocar depois para vocês ali de Bob Carlyle, que é a Self-Made Man, que é uma pessoa se esculpindo e se moldando. Nós precisamos identificar com clareza de onde viemos, aonde estamos e para onde vamos. Tecnicamente, temos três personas. A persona do passado, aquela persona que vem cheia de feridos, que alguns chamam de criança interior, mas no contexto de Jung a gente vai chamar de persona, também é de self. A pessoa do presente, que é uma pessoa que só por você já está aqui, já mostra que você está se destacando, você está querendo ir para um próximo nível, você está buscando ajuda terapêutica, você está buscando encontrar meios de evoluir, de crescer, se desenvolver, para poder alcançar os teus sonhos, os teus objetivos. Aquela pessoa lá de trás, aquela primeira persona, aquele primeiro self, é uma pessoa que tende a ficar muito estagnado, parado na zona de conforto. Então já mostra que você tem um nível de evolução muito maior do que o primeiro arquétipo teu. Então, estando no segundo presente, você vai poder visualizar e construir a tua terceira persona, que é a persona de quem você precisa ser para alcançar os seus sonhos, os seus objetivos. Não é um problema você não ter todas as habilidades adquiridas também, mas o importante é você identificar, mapear, planejar, desenvolver, ter metas objetivas, claras, com prazo definido, de quem você precisa ser para alcançar os resultados que você espera. Nesse conceito aqui à frente, vocês vão entender muito a importância de ligar a identidade a propósito e propósito à identidade. O quanto os dois caminham juntos, mas que um depende totalmente para o desenvolvimento do outro. Por exemplo, se você tem uma identidade fraca, um CPF fraco, nenhum CNPJ vai ser grande com um CPF fraco. Se você tem um propósito grande, você conseguiu desenhar um projeto de vida, um planejamento estratégico, seja individual, de empresa, de profissional, familiar, só que se você não desenvolver o teu CPF para que você possa escalar para um CNPJ para poder alcançar aquilo lá, então não adianta você ter um propósito grande e não ter uma identidade bem clara. Tem pessoas que têm sonhos e objetivos dentro de uma função que CLT é suficiente desde que ela se desenvolva, empreenda dentro de um CLT e consiga alcançar aquele propósito. Mas tem pessoas que têm sonhos tão grandes que o único caminho para ela realizar é ela empreendendo. Então, para empreender, você precisa ir para um próximo nível, tanto de autoconhecimento, autodesenvolvimento, autovalorização, merecimento, para que você consiga, porque o que é o empreender? Eu já falei na aula passada que a natureza tem 4 leis naturais, que é otimização, fase de desenvolvimento, intermediação e ciclos fechados. Não tem como a gente burlar essas leis da natureza. Essa fase, eu vou explicar para vocês aqui a fase de desenvolvimento, por exemplo. Eu já expliquei, mas só para trazer no contexto aqui. Primeiro, empreender uma profissão era uma ideia. Depois, essa ideia se tornou uma eu-presa, uma empresa pequena, aquilo que você faz lá, que você tem um MEI, ou você está empreendendo mesmo sem ter, né, de forma formal, mas você está empreendendo um negócio. É eu-presa, é você só. Mas para o teu negócio crescer, você precisa tornar em uma empresa. Empresa, você não pode mais ser centralizador. Você precisa aprender a desenvolver pessoas, treinar pessoas, adquirir conhecimento e habilidade para isso, mas criar equipe para poder chegar onde você quer chegar. Depois da empresa se torna uma companhia, quem sabe uma multinacional, não sei qual que é o teu plano, teu objetivo. Então, existem as fases. Você precisa entender com clareza em qual fase da tua vida você está. Tem gente que está só na fase da ideia, ainda não é uma eu presa. Eu presa você como profissional autônomo. Mas se você quer escalar e crescer, como eu fiz, por exemplo, eu podia ser um constelador que estivesse atendendo individualmente online com uma capacidade X limitada e estar vivendo muito bem e alcançar um número X de resultado, mas com certeza eu não ia alcançar o valor do ticket, que é o meu ticket hoje, quanto está a minha constelação, eu não iria alcançar o volume, eu não ia ter como escalar crescimento. O que é escala no meu negócio para vocês entenderem? A constelação, ela é um funil para atrair, por exemplo, pessoas para se tornarem alunos como vocês estão aqui. Hoje a gente tem 200 alunos. Se eu estivesse fazendo uma mentoria individual, quanto que eu teria que cobrar para ganhar o que eu ganho dando aqui aula para vocês? A constelação, claro que muito bom, me traz uma renda muito boa, só que ela é limitada. Vocês sabem aqui que eu consigo fazer no máximo 60 constelações por mês. 70, 80 eu já teria que sacrificar demais a minha estrutura, o meu estilo de vida, minha família em geral. Então é o teto, 60.
Como que eu cresço dentro disso? Eu vou explorar outras possibilidades. Então, é a formação, é o curso de marketing que está sendo criado agora, o de bonecos. Então, ter uma esteira de produtos, da qual eu recomendo vocês terem uma esteira de produtos para vocês terem também como uma segunda renda. Então, hoje eu tenho como esteira fixa a formação e o curso de bonecos. Logo, será, né, a gente está gravando conteúdo ainda, será mais de 40 horas só sobre marketing. Então, vai ter o curso de marketing, depois vai ter um curso de relacionamento para casais, depois vai ter um curso para criação, educação e treinamento de filhos. Assim, eu vou formando uma esteira da qual eu gravo uma vez, podem ver, não sei se vocês perceberam, eu coloquei a aula para gravar, tá ao vivo, para quem não sabe, essa aula tá ao vivo, coloco para gravar. Enquanto eu dou a aula, eu já gravo, já vai para a plataforma, o pessoal já vai fazer cortes, já vai para YouTube, outras coisas. Então, é uma forma de escalar, para que não seja só a aula de hoje. Ela vai estar disponível como aula para os alunos que virão depois, mas a gente pode transformar essa mesma aula em esteira de produtos para que eu não fique escravo de falar o mesmo conteúdo mais de uma vez. E você, mesmo como constelador, como terapeuta, como psicólogo, precisa encontrar formas de escalar e crescer para que você tenha, né, um crescimento exponencial não só em atendimento, mas também através de transmissão de conhecimento, atendimento em grupo. Por que eu dei toda essa volta para falar sobre identidade? Porque tem muita gente aqui que você fala, você pretende empreender e se tornar uma empresa com muitos funcionários? Não, eu só quero ser um constelador. Mas se eu tivesse uma visão limitada de crescimento, eu não estaria alcançando tantas pessoas. E não se trata só de mim. Se trata de propósito de vida. Hoje, mais de 2.000 pessoas participam presencialmente dos meus eventos. Se eu tivesse uma visão pequena, eu estaria atendendo essa quantidade de pessoas? Eu teria construído, né, um cenário todo para dar a formação, eu como professor, para vocês estarem aqui comigo? Estaria distribuindo conhecimento de forma coletiva? Não, para isso eu tive que, ao lado da visão de constelador, eu tive que ter também ao lado a visão empreendedora. E esse é o objetivo principal, tanto nessa aula quanto nas próximas, é te ajudar. É te ajudar porque eu sei que grande parte de quem está aqui ainda não se viu como empreendedor, ainda não se viu com uma possibilidade de escala. Então é te ajudar a você identificar o padrão, a fase que você está, mas a tua identidade, passado, presente e a futuro que você vai construir. Porque será que eu era sempre assim? Será que eu sou sempre assim? O que eu tive que me tornar para conseguir estar aqui hoje com o resultado que eu estou colhendo? Para quem não sabe aqui ainda, até 15 anos atrás eu era motorista de caminhão. Eu fui motorista de caminhão por 6 anos. Se eu continuasse estagnado naquela profissão, morando no interior, área rural, com dificuldade de acesso em tudo, fui conhecer a internet em 2010, não tinha acesso à internet, conheci o computador em 2010, eu não tinha acesso à tecnologia. Tem gente que tem acesso à tecnologia, à internet desde os anos 2000, 95. Eu fui ter o meu primeiro computador em 2010. Fui ter meu primeiro acesso à internet em 2010. Só que uma gana, uma vontade de crescer, de expandir. Eu sempre fui muito empreendedor, mas num conceito que eu vou trazer para vocês aqui também, é que não existe esse papo de eu nasci empreendedor. Então hoje eu sei que os emaranhamentos que eu escolhi consciente ou inconscientemente me levaram a trazer uma energia, um arquétipo de muito mais força empreendedora. Mas você pode se tornar um empreendedor não tendo um viés já qualitativo natural seu, você pode se tornar um ótimo vendedor não tendo facilidade para vender. Todo mundo que buscar conhecimento e desenvolvimento vai encontrar os recursos dentro de si. Eu vou falar muito, vocês vão ver que a gente vai expandir o dentro de si hoje. Você vê quanta força tem dentro de você que você não consegue explorar. Aqui, ó, no digital você não precisa ser maior, precisa ser impossível de ignorar. Vocês podem ver que no digital hoje eu não sou o maior, mas na cidade que eu decido entrar, eu sou impossível de ser ignorado. É campanha rodando, é marketing, eu sou visto o tempo todo por todo mundo. Tem gente que fala, eu tô enjoado e vê teu criativo lá, mas você vai enjoar. Até eu decidir mudar para frente os planos, e os planos serão mudados aqui 2, 3 anos, o objetivo é bombardear. Ó, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Muitos de vocês aqui já viram, eu sempre uso isso nas próprias constelações. E muitas pessoas aqui ainda não sabem o propósito de vida. Por que é importante você ter clareza? Porque você vai tendo clareza de propósito. Propósito é identidade. Você tem que ter propósito individual, propósito profissional, que é a tua empresa, o teu negócio, o teu segmento, e propósito, você está no relacionamento, propósito de casal. São 3. Você tem que ter clareza dos 3. Eles caminham juntos, mas você tem que determinar sempre tempo, energia e atenção separado para os 3, não pode mudar. Um casal tem que ter cada um o seu propósito individual e o propósito de casal, por quê?
Quem não tem um propósito individual vai viver o propósito do outro. Aí acontece algum problema, alguma dificuldade na tua relação depois, surge uma necessidade talvez de afastamento e de separação, você olha para trás e vê que você teve uma vida sem propósito porque você viveu a vida do teu parceiro. Com um propósito, claro, com identidade bem definida, e a identidade não é o que você é. Você vai ver que a gente vai montar a pessoa que você tem que ser para alcançar os teus resultados. Você vai atrair o público certo, vai aumentar a autoridade e confiança, porque tem gente aqui que precisa melhorar a postura, precisa melhorar as imagens que tem lá no teu Instagram, que é a tua vitrine, é o teu PDV, que chama teu ponto de venda. Tem pessoas que precisam melhorar a eloquência, a oratória, a dicção. Tem pessoas que precisam melhorar o vocabulário para poder estar num ambiente muito mais adequado para buscar os clientes certos. Tem gente aqui que, infelizmente, como eu vim do interior. Já pensou 2010, eu morava lá, eu estudei até a 7ª série e desisti, porque eu tinha disgrafia, dislexia e TDAH. Eu tinha certeza que eu era burro, porque eu não conseguia decorar nada. Até decorei tabuada porque eu gostava muito de matemática. Mas português, então, era extremamente horrível. Eu vim com um vocabulário extremamente pobre, que era suficiente para o lugar que eu morava. Mas quando eu vim empreender na cidade, para quem não sabe, aqui eu montei a Maxcom, eu e meu pai montamos a Maxcom em 2010. Hoje a Maxcom é uma das maiores empresas de segurança eletrônica aqui do litoral catarinense. E eu vim com vocabulário pobre, com conhecimento pobre, com uma cultura pobre. Eu fui voltar a estudar e ir para uma faculdade em 2015. Aí fui lá, estudei bastante, fiz a prova do Enem, consegui o certificado de 2º grau e fui direto para a faculdade. Para quem não sabe, eu sou formado em administração, que não tem nada a ver com psicologia, com pedagogia. Mas voltei depois dos 30 anos, eu tive que primeiro aprender quem eu era, me conhecer, entender que eu tinha dificuldades motoras, cognitivas de aprendizado, então eu precisava de método e processo para poder armazenar, para poder decorar, para aprender a interpretar, aprender a discernir, para conseguir realmente absorver conteúdo. Hoje, se perguntasse lá 10 anos atrás, você ia conseguir fazer uma aula, falar, sem ficar lendo um texto? Eu falava, não, eu nunca vou conseguir, porque eu não consigo decorar nada, eu não sei de nada. Mas para tudo, há método e processo. E eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, já mostrei em aula, por exemplo, aqui é meus caderninhos de anotação, ó. Olha que coisinha mais fofinha, olha aqui, ó. Se eu não fizer assim, eu não consigo fixar conteúdo. Olha quanto de desenho, olha quanta coisa, olha que fofo. Quando eu leio um livro, por exemplo, se eu e a Cris começamos a ler um livro juntos, a gente leu muitos livros juntos. Ela lê a primeira vez, entende tudo e consegue dialogar muito. Eu não, tenho que ler o mesmo livro 2, 3, 4, 5 vezes para poder interpretar, para poder... Por quê? Eu tenho essa limitação cognitiva. Mas adianta eu ficar me lastimando, ficar me vitimizando, falar, também não vou estudar porque é tão difícil. Infelizmente, para quem tem dificuldade, você tem que se esforçar 2, 3, 4 vezes mais. Mesmo com todos os gatilhos, tudo que eu preparei, ainda eu acabo saindo do contexto e tenho que voltar, e é uma limitação minha, e tá tudo certo, porque é a forma que eu consigo entregar. O objetivo é que seja uma aula boa, mas que não seja perfeita, e o objetivo é que vocês aprendam aqui a não serem perfeitos e nem bonzinhos demais. Então, todos nós temos as nossas limitações e precisamos acolher elas, incluí-las e fazer o nosso melhor dentro da condição que a gente tem. Mas para isso eu preciso ter clareza. Algumas pessoas aqui vão ter que estudar muito mais do que as outras, e outras simplesmente vão absorver e vão compreender com facilidade. Só que isso não impede, isso não coloca ninguém em posição em desvantagem. Porque uma coisa que eu sempre comento, sempre falo em aula, Deus nos deu as mesmas possibilidades. Não deu as mesmas oportunidades, mas deu as mesmas possibilidades. Uma criança de berço de ouro tem a mesma neurocognição, a mesma fisiologia de uma criança que nasce na favela pobrinha, que muitas vezes não tem o que comer. Então, se todo mundo buscar conhecimento, se desenvolver, se conhecer em primeiro lugar e buscar educação, todo mundo pode prosperar e crescer na vida e transbordar. Se você não se conhece, você se coloca num arquétipo de pessoa comum e se vê e passa para todas as pessoas que você é igual a todo mundo. Pessoas iguais não chamam atenção, quem não chama atenção não é lembrado, quem não é lembrado não é visto e quem não é visto não é lembrado. Então diferencia quando você se conhece e conhece o teu posicionamento arquétipo, direciona a sua comunicação e o marketing também. Porque você tem que ser claro, você tem que ter a arte de atrair pessoas, mas também de expelir e expulsar pessoas. Para você não é interessante no teu canal de aquisição, seja Instagram e YouTube, que estejam todo tipo de pessoa lá. É importante para você pessoas potenciais clientes. Pessoas que não são potenciais clientes confundem o algoritmo e ele vai ficar cada vez atraindo pessoas que não são alinhadas com a tua
ideologia, com o teu movimento, com o teu propósito. Então, muitas vezes você tem que expulsar essas pessoas, perder seguidor, se for o caso, perder seguidor em alguns momentos, depende do ponto de vista, é lucro, não é prejuízo, mas pelo menos traz qualidade para o algoritmo saber escolher a persona que você precisa trazer para você. Torna leve a tua jornada, por quê? Quando você identifica com clareza para onde você vai, você não se permite se distrair com qualquer coisa. Se eu tenho um propósito claro e bem definido, eu vou pegar sempre o caminho que vai em direção a esse propósito. Se tem uma coisa que me distrai e manda para a esquerda, eu não pego esse caminho. Se tem uma coisa que distrai e pega para a direita, não pego, porque eu tenho clareza. Se eu não tenho clareza, eu pego qualquer caminho. Quando eu ver, eu estou dando uma volta em círculo e eu não saio do lugar. Tem gente aqui que está estagnado porque não tem clareza de propósito. E você desenhando, e a gente vai ter todas as ferramentas para mapear e desenhar isso aqui no decorrer, você vai ver a diferença que vai dar na tua vida ao ponto de você parar de ficar dando volta em círculo. E aumenta principalmente a tua resiliência. Você vai aprender no decorrer que para você chegar onde você precisa, você não vai ter como fazer isso agradando todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. E vocês podem ver, eu comento com vocês aqui, eu tenho uma quantidade de hater bem interessante. Eu tenho que ficar apagando comentário todo dia, tenho que falar mal da Constelação, tem gente que foi e não gostou. Não tem como agradar todo mundo. Teve pessoas que eu já excluí comentário, pessoas que eu lembro com clareza que na Constelação teve uma transformação incrível, que eu sei que a pessoa saiu de lá, foi assim, aquelas pessoas que entram no campo e tem ali fortemente constelada, 2, 3 dias depois comenta que não gostou, que foi abaixo da expectativa. Então, como lidar para não sentir atacado e ameaçado, sabendo que isso é da pessoa e não é seu? Porque se eu foco nessas questões pejorativas, aquilo que eu foco expande. Então, por que eu coloquei como aumentar a resiliência? Porque se você tem clareza da identidade, não importa o que falem de você, não importa o quanto questione o seu trabalho, ou questione a profissão que você escolheu, porque ora você será atacado como pessoa. Ora você será atacado pela profissão que escolheu, a constelação, por exemplo, ou a terapia psicologia. Ora você será atacado como profissional, são tudo coisas diferentes. Ora você será atacado como empreendedor, você tem que estar preparado com a identidade clara e fortalecida para enfrentar todos esses desafios.